No vídeo de hoje eu vou compartilhar os 7 segredos das mulheres que têm sucesso. 7 segredos que não são visíveis aos nossos olhos. São coisas que só as mulheres de sucesso sabem que praticam, mas que não são faladas, mas você vai saber aqui nesse vídeo. Primeira coisa, já pega papel e caneta e anota, porque se você praticar uma por semana durante essa semana, você já vai ver muita diferença na sua vida. Então a primeira coisa, essas mulheres erram, mas elas não se sentem menos merecedoras por isso. Porque na verdade elas sabem lidar com os erros dela. O grande problema de muitas mulheres que estão travadas na vida é que quando ela erra, ela acha que ela não tá pronta, ela acha que ela não merece, ela acha que ela é uma impostora, ela acha que não vai dar certo e ela desiste. Ou então ela nem começa. Então se você quer ter sucesso, você tem que saber, você vai errar. E isso não quer dizer que você não é merecedora do seu sonho. Isso quer dizer que você é um ser humano. Aprende com o seu erro e continua. Outro segredo, essas mulheres, elas são persistentes. Por quê? Porque elas não desistem quando as coisas começam a dar errado. Porque quando a gente tem um plano, a gente tem uma meta, é óbvio que a gente começa a caminhar e começa a vir problema, né? Começa a coisa dar errada, obstáculo no meio do caminho, e a tendência da maioria das pessoas é desistir. Ela muda o plano, ela muda a rota da vida dela, ela desiste no meio do caminho porque ela não é persistente, ela não persiste no sonho dela. Ela não negocia com obstáculo, ela não negocia com medo, ela negocia com sonho e ela acaba desistindo. Então, ser persistente é um dos segredos dessas mulheres que têm sucesso. Ela cai, ela levanta, ela se recupera, ela aprende, mas ela continua. Muitas vezes ela vai até precisar mudar um pouquinho a direção, mas não é sempre que ela muda. Não tem problema a gente mudar, o que tem problema é a gente sempre mudar. É sempre que algo dá errado a gente mudar. Aí mostra o quê? Que a gente realmente não está preparada, não tem maturidade emocional para lidar com os erros que fazem parte, né, da nossa vida, com os obstáculos, e não tem como a gente fugir disso. Então saiba disso, você vai ter que persistir se você quiser ter sucesso. O terceiro segredo, essas mulheres, elas são pacientes, elas não esperam resultado rápido, elas pensam a longo prazo, elas não pensam a curto prazo. Porque se você pensa a curto prazo, você só vai pensar no boleto, no incêndio que você tem para pagar, você não consegue pensar em construir algo, você não consegue pagar um preço alto para depois poder colher. Então, a pressa, a falta de paciência é o que tem feito muitas mulheres não conseguir chegar até o final. Sempre parar pela metade, sempre desistir. Você precisa ter paciência. Tudo que tem, a gente tem constância, a gente tem paciência. Tudo que tem uma base sólida na nossa vida, a gente leva um tempo para construir. Eu gosto sempre de dar o exemplo de quando você está construindo um prédio. Quando você passa por um prédio que acabou de começar a ser construído, ele fica um tempão ali só na fundação. A gente só vê tudo coberto, né? A gente não consegue nem ver o que está acontecendo lá dentro. De repente, esse prédio começa a subir. E esse tempo da fundação é o tempo que você precisa ter paciência. Você não vê resultado, mas você continua ali. De repente, o prédio começa a subir e aí você começa a ver o resultado. E aí, é claro, você fica mais motivada, mas para chegar aí você não pode desistir enquanto você não estiver vendo o resultado, você tem que continuar. O quarto segredo das mulheres de sucesso é um desafio, mas existem muitas ferramentas que elas aplicam para lidar com ele, que é o quê? O medo do julgamento. Essas mulheres, elas não gostam de ser rejeitadas, obviamente, elas não gostam de ser criticadas, mas elas são. E isso não faz elas paralisarem, isso não faz elas desistir. Porque se você quer ter sucesso, você vai ter que saber lidar com a rejeição. Não tem jeito, não tem como você ter sucesso sem que pessoas não gostem, te apontem, falem de você, riam da sua cara, faz parte. E as mulheres de sucesso, elas não deixam esse medo paralisar ou fazer ela desistir. Enquanto muitas outras mulheres, só de pensar na possibilidade de não dar certo, de alguém olhar pra ela e dizer, nossa, olha o que ela tá fazendo, não deu certo, nossa, que ridículo, ela nem sai do lugar. Então não tem como ela ter sucesso se ela fica paralisada pelo medo da rejeição, pelo medo do que vão pensar. Se diante de uma crítica, ela fala, meu Deus, a pessoa veio falar de mim, ela não sabe lidar com a crítica de uma forma construtiva. Então você precisa entender isso. Você vai ser criticada, você vai ser rejeitada. Um monte de gente não
não vai gostar de ver você dando certo, de ver você tendo sucesso, e tá tudo bem. Lide com isso e foca em quem torce por você. Esse é o grande segredo. O quinto segredo das mulheres de sucesso é: elas praticam o alto valor, ou seja, elas não são dependentes emocionais de que o outro valorize ela, de que o outro reconheça ela, de que o outro diga o quanto ela é maravilhosa. Porque a mulher que é dependente emocional, ela não tem nem tempo de realizar o sonho dela. Tudo que ela faz é esperando obter. O sonho dela, na verdade, não é o sonho dela. O sonho dela é ser reconhecida, é ser aplaudida, é que as pessoas gostem dela. Então todo foco, toda energia da vida dela, ela direciona para que o outro goste dela e não para que ela realize o sonho dela. Então as mulheres de sucesso, para vencer essa dependência, sabendo que nós somos movidos por reconhecimento, por elogios, por status, queremos isso e tá tudo bem, essas mulheres não são movidas por isso. Elas se valorizam, elas se elogiam, elas se reconhecem, e se não vem do lado de fora, tudo bem. E ela não vai ficar vazia, porque lá dentro dela, ela foi a primeira a se valorizar, ela foi a primeira a se reconhecer, então o potinho dela tá cheio. E o alto valor, você sabe que o nosso cérebro, ele funciona à base de recompensa. Então se a gente faz muitas coisas e a gente nunca se elogia, não vem o reconhecimento exterior, a gente se desmotiva, a gente precisa disso. Então se você não se dá nada, sempre você vai depender que isso venha de fora. Então o grande segredo é você primeiro encher o seu potinho, porque caso não venha de fora, você não tá vazio. O sexto segredo das mulheres de sucesso é: elas são procrastinadoras. Como assim, Bruna? Elas procrastinam aquilo que não é importante. Elas procrastinam, só que elas só procrastinam aquelas coisas que vão ocupar o tempo dela, que vão distrair ela do objetivo e do sonho dela. Então imagina, todo mundo procrastina, não tem como você não procrastinar. Se você olhar para sua agenda, para as atividades, para todas as tarefas, você fala: meu Deus, eu não vou conseguir fazer tudo. E de fato, eu não consigo fazer tudo que eu tenho para fazer num dia. Mas a gente precisa ser muito honesto com a gente e olhar o que de fato a gente está procrastinando. Se são aquelas coisas que são difíceis, que vão ser mais trabalhosas, que vão tirar a gente da nossa zona de conforto. As mulheres de sucesso não procrastinam essas coisas, muito pelo contrário. Elas procrastinam aquelas coisas que tiram o foco delas. Então, pega essa chave, pratica na sua vida e escolha o que é que você vai deixar para depois, o que é prioridade na sua vida. Esse é um grande segredo. E por último, e não menos importante, o sétimo segredo das mulheres de sucesso: elas agem mesmo com medo. Ou seja, ela não espera não ter medo, ela não espera o momento perfeito, ela não tem aquela frase, né, que é muito comum a gente ouvir, que é: ai não, eu tô com medo, quando o medo passar eu faço. Não, ela sabe que o medo não vai passar, então ela tem que agir mesmo com medo. E aí quando ela age é que o medo vai perdendo a vez e ela vai dando espaço para o sonho dela, para a superação dela, para as qualidades dela, para o potencial dela. Então as mulheres de sucesso, elas aplicam tudo isso, ela tem um sonho, e aí para ela chegar lá, ela vai precisar passar por todas essas etapas: pela rejeição, pelo julgamento, pelos obstáculos, pela paciência. Se ela não passa por tudo isso, naturalmente ou ela desiste ou ela vai mudar. Muda toda hora. Então observa aonde que você tá caindo. Qual é desses 7 segredos, quais são, na verdade, aqueles que você precisa colocar mais atenção. Olha pra isso, escreve aqui nos comentários, que eu vou adorar saber se esse vídeo fez sentido pra você, o que mais chamou atenção. E lembra de compartilhar também com as mulheres que você sabe que elas são um sucesso, mas talvez falta elas enxergar isso. Então curte esse vídeo, comenta e também lembra de se inscrever no canal pra você receber mais conteúdos como esse, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.